Muito bem, uma boa manhã para todos. Ia falar boa tarde já. Ó. Hoje o povo parece estar assim muito emotivo, limpando os olhos, né? Essa fumaceira, fica todo mundo com os olhos ardendo, né? Mas vamos lá, cá estamos nós, então vamos estudar a Bíblia com fumaça e tudo. O nosso texto de hoje é 1 João 4, de 7 a 10. 1 João, capítulo 4, versos 7, 8, 9 e 10. Nós estamos estudando alguns textos na nossa revista. Essa revista trata muito de teologia. E qual vez nós ficamos pensando assim, por que a gente não trata de assuntos mais do dia a dia nosso? Existem alguns motivos. Primeiro, porque as outras revistas que nós estudamos trataram desses assuntos da vida cristã no dia a dia. Segundo, irmãos, porque a correta teologia nos ajuda, nos instrui acerca da correta adoração, do correto serviço cristão. Nós não podemos adorar um Deus que nós não conhecemos. Ou se nós o conhecemos de forma equivocada, nós estaremos também adorando de forma equivocada. Nós cantamos louvores a Deus, e esse louvor a Deus, estou vendo os irmãos ali distraídos, ali eu sumi da tela. Esses louvores a Deus, eles precisam expressar aquilo que Deus é. Porque se nós vamos exaltar a Deus, nós precisamos conhecer a Deus. É a mesma coisa de eu querer falar com você acerca de algum assunto que você não é. Para agradecer aqui o excelentíssimo juiz de direito, Nériton. O Nériton falou, não sou juiz não, o que é isso? Onde você arrumou isso? Então nós precisamos conhecer a Deus para adorar a Deus de uma forma legítima, autêntica. E é por isso que nós estudamos teologia. Um outro motivo pelo qual nós precisamos estudar teologia é porque um correto entendimento de Deus vai nos apacentar o coração nas horas difíceis. Quando nós temos consciência do que Deus fez e que Deus faz por nós, então quando nós passamos pelas tribulações, nosso coração é apacentado porque nós conhecemos a Deus. Nós sabemos que o nosso Deus, Ele nos ama e Ele cuida de nós de forma magnífica. E é esse conhecimento de Deus é que faz com que nos momentos de lutas nós não entremos em desespero, em pânico. Porque nós sabemos quem é o nosso Deus. Vamos ler então o texto? Vamos ler juntos? Está aí na tela, fica mais fácil para você. Vamos lá. Amados, amemo-nos uns aos outros. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Vamos orar mais uma vez. Pai, agora que nós vamos estudar a palavra, nós suplicamos que o Teu Espírito Santo, o mesmo que inspirou essa Escritura, esteja agora falando ao nosso coração, nos ensinando a Tua palavra e principalmente nos dando a conhecer aquilo que o Senhor fez por nós e continua fazendo
através não apenas do sacrifício de Jesus, mas da ação do Espírito Santo. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Na aula passada não, atrasada, na lição 6, eu apresentei aqui essa ilustração aqui. Nessa ilustração, é aula sobre a graça irresistível. Os irmãos que estavam aqui se lembram. Se não se lembrarem, devia ter se lembrado de assistir a aula. Eu apresentei essa ilustração de que um médico entrega um remédio para um paciente em estado terminal, um remédio que curaria ele e ele ficaria livre da enfermidade. E levantei duas questões. Se o paciente não tomar o remédio e morrer, de quem é a culpa? É do médico, é do remédio ou do paciente? Nós aprendemos que a culpa é do paciente, porque ele devia ter tomado o remédio. Depois levantei outra questão, e se ele tomar o remédio e for curado? De quem é o mérito? E nós aprendemos que, nesse caso, o mérito continua sendo também do paciente, porque ele tomou o remédio, continua sendo do remédio, porque o remédio é bom, e do médico, porque foi o médico que receitou o remédio. E nós aplicamos, dizendo que algumas pessoas colocam essa ilustração para falar de vida espiritual, como se Deus fosse o médico, o remédio fosse Jesus e o pecador fosse o paciente. Só que naquela aula nós aprendemos que essa ilustração ela é errada. Porque a ideia é de que Jesus morreu na cruz e o homem é que escolhe ou não ser salvo. É ele que crê ou rejeita. Portanto, a salvação está nas mãos do homem para que ele possa decidir se será salvo ou não. Essa é uma ideia que é muito proliferada hoje nos arraiais evangélicos, né? É uma doutrina que na teologia se chama de arminianismo, que é essa ideia de que Deus enviou Jesus para morrer lá, e quem quiser ser salvo, que creia. Quem não quiser, ou quem não crer, não será salvo, né? Existem vários textos que dão a entender essa ideia. E nós aprendemos que essa ilustração, ela não serve para nos ensinar esse tipo de coisa. Alguém se lembra de por que essa ilustração não serve? Quem estava aqui, alguém se lembra? Qual é a falha dessa ilustração? Não, Jesus, se não lembrar, eu vou ter que dar um coro, não sei, o que é isso? Então, umas 2, 3 domingos só que nós estudamos isso. Então, vamos lá, sem lembrar, qual é a falha dessa ilustração? Passando na vida espiritual. Não, porque na realidade, se você pegar a ilustração do jeito que está, o paciente tem a escolha. A ideia do remédio. Bom. A falha dessa ilustração está no enunciado da questão. Porque eu disse de um médico que entrega o remédio para um paciente em estado terminal. E a situação do homem sem Jesus não é de um paciente em estado terminal. É de um paciente que já morreu. Não adianta o médico chegar no necrotério, ter lá 10 corpos, 10 cadáveres, 10 pessoas que já morreram, e falar, gente, é o seguinte, todos vocês morreram de dengue, mas tem aqui um remédio que vai curar a dengue de vocês. Quem quer? O médico não vai fazer um negócio desse? Porque o morto ele não tem opção, ele não tem deliberação se ele vai ou não escolher. E o que a Bíblia fala de nós, em vários textos, inclusive aquele clássico texto de Efésios capítulo 2, é que estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. É por isso que alguns textos do Velho Testamento usa-se a ilustração, Deus usa a ilustração, de que nos tirar um coração de pedra e nos dar um coração novo. Não tem como alguém ser salvo se não for essa salvação aplicada por Deus de uma forma extraordinária. Então, nós trabalhamos essa ideia naquela aula, né? E agora nós estamos com outro assunto,
que é a expiação limitada. Porque vem em decorrência disso. Fala, então, pastor. Então quer dizer que se só aqueles a quem Deus quer salvar, porque está todo mundo morto, só aqueles que Deus quer salvar serão salvos. Então por que Jesus morreu por todo mundo? Poderia morrer então só por aqueles que Deus quer salvar. E é exatamente esse o ponto dessa doutrina da expiação limitada. E daqui a pouco quero mostrar para vocês qual a importância de nós entendermos isso e sabermos disso para o nosso dia a dia, para a nossa vida. A palavra expiação vem da raiz de cobrir, e a ideia é de cobrir a culpa de alguém. A ideia é de reparar um dano, é uma oferta pelo pecado. Essa ideia, ela vem desde o Velho Testamento. No Velho Testamento, os irmãos se lembram da Arca da Aliança, que era um objeto, né, uma arca, um baú, vamos assim dizer, que Deus mandou fazer. Ela era de madeira de acácia, se não me falha a memória, revestida de ouro. E tinha ali o símbolo de 2 anjos em cima da tampa da arca. E a tampa da arca tinha uma beirada, de tal forma que uma vez por ano o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, onde estava essa arca, oferecia uma oferta pelo pecado da nação, uma oferta geral, pela nação inteira. E ele sacrificava um cordeiro, colocava do sangue do cordeiro em cima dessa tampa da arca, e o sangue não escorria para fora, porque tinha a beiradinha na tampa da arca. O sangue ficava ali. Certamente, o sangue secava com o tempo, mas os simbolismos, irmãos, lembrem-se que quando Moisés quebrou a tábua da lei, essas tábuas da lei foram colocadas dentro da arca. E o simbolismo dessa representação era que quando Deus olhava lá do céu, lá do alto, antes de enxergar a tábua quebrada dentro da arca, ele viu sangue em cima da tampa. Alguém pagou. Foi feita a expiação, encobriu aquele pecado. Esse era um simbolismo do que Jesus iria fazer por nós, porquanto a ira de Deus que devia vir sobre a nossa cabeça foi desviada para cima de Jesus. Então, quando nós entramos nessa questão da expiação, que é pagar pelos pecados, e na realidade tinha que ter um substituto, porque nós somos tão pecadores que nós não serviríamos para oferecer pelo nosso próprio pecado. E também porque o salário do pecado é a morte, e morte eterna. Se alguém tiver que pagar pelos seus pecados diante de Deus, ele vai começar a pagar e não vai terminar nunca, porque a consequência do pagamento pelo pecado é a morte eterna. Para isso tinha que vir um sacrifício perfeito, que foi o sacrifício de Jesus. E essa ideia, então, nós encontramos o dilema da expiação. E o dilema é esse: Cristo morreu por todos, são 2 pontos antagônicos. Cristo morreu por todos, mas nem todos creem e se salvam. Ou Cristo morreu apenas pelos eleitos, por aqueles que o Pai lhe deu, e nesse sentido, todos eles vão crer e serão salvos. Aí fala, mas se tiver um eleito que não vai crer? Não tem jeito de ter um eleito que não vai crer. Porque o chamado de irresistível, né, é que não tem possibilidade de alguém por quem Jesus morreu ir para o inferno. Porque jamais Deus faria essa injustiça de pagar ou de punir o pecado 2 vezes. Então, quando tem essas divergências, a divergência é essa ideia de que ou Jesus morreu por todos, e apenas os que quiserem ser salvos, crer que serão salvos, ou Jesus morreu por pessoas definidas, por um grupo definido de pessoas. Quando nós olhamos a situação desse lado, nós
precisamos entender as consequências dessas duas áreas. Pensando nessa questão, com base em João 3,16. O que diz João 3,16? Qual dessas duas possibilidades é a real? É a correta? A primeira ou a segunda? Por quê? Porque ele morreu por todos. E por que alguns não se salvam? Porque não creu. Então Jesus morreu em vão por aqueles que não creram. Foi vão o sacrifício de Cristo. É aí que nós começamos a ligar a Bíblia toda. Porque existem algumas questões que são muito óbvias. Por exemplo, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. E se não crê, não será salvo. Mas quando uma pessoa é salva, ela é salva porque ela creu ou por causa do sacrifício de Jesus. Obviamente que é o sacrifício de Jesus, porque senão não tinha nem como que ela crê. Ela crê em quê? Na historinha da Chapeuzinho Vermelho? É só crer? Não, não. Inclusive, essa é uma razão pela qual nós precisamos alertar as pessoas, porque muita gente acha que é só ser religioso e ter fé que será salvo. Não importa em que. E o que salva não é a fé nossa, mas é o ato que Jesus fez lá na cruz. Quando nós pegamos um texto da Bíblia e o aplicamos de forma direta e simples, como muitas pessoas gostam de fazer e de ensinar, pegam textos isolados, nós começamos a criar um sistema de entendimento que vai chocar com outras partes da Bíblia. É por isso que nós precisamos estudar a Bíblia toda, é por isso que nós precisamos ter um entendimento geral da Bíblia, porquanto algumas coisas não batem se você pegar versículos isolados. Daqui a pouco quero voltar nessa questão. Por exemplo, nós pegamos esse texto de João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pastor, está certo, está lá, está claro aí. Está claro, como é que não tem como não entender isso? Deus amou o mundo todo. Até alguns teólogos usam o tal do universalismo, dizendo que todos serão salvos porque Jesus morreu por todos. E se você pensar dessa forma, está certo. Por quê? Porque se Jesus morreu por todo mundo, está todo mundo salvo, gente. Lembre-se daquela ilustração que eu dei para vocês sobre a dívida lá no armazém do Sr. Joaquim? Se você tem uma dívida lá no armazém e eu vou lá, pago essa dívida, não importa se você crê ou não, se você sabe ou não sabe, a dívida em si está paga. Ele pegou o papel da caderneta que a gente estava anotando lá, e ele rasgou o papel, acabou, não existe mais uma dívida lá, porque eu paguei a dívida. Não importa se você sabe disso ou não, se você acredita ou não, são duas coisas separadas. O que Jesus fez na cruz foi uma ação morrendo por aqueles que o Pai lhe deu. E esses serão salvos. Ah, pastor, mesmo se eles não souberem, mesmo se eles não souberem. Opa, peraí, deixa eu voltar agora a falar uma coisa aqui que a gente precisa entender. Então, para que a gente prega o Evangelho? Nós pregamos o Evangelho exatamente para que aqueles por quem Jesus morreu possam tomar conhecimento disso e serem transformados no seu coração pela ação do Espírito Santo. Quando eu falo que até aqueles que não sabem disso são salvos, é um caso especial, específico, que vou tratar com os irmãos um outro dia. Não hoje, porque o assunto hoje é esse aqui. Que é o caso daqueles que são mentalmente incapazes de aceitar o Evangelho. O grande problema de você entender que
o que crê será salvo de forma seca desse jeito, é de uma criança de 2 meses que morreu. Ela não tem condições de crer. Um adulto que é mentalmente incapaz, que não consegue entender essa mensagem para crer, ela não tem jeito de ser salva, porque ela não vai crer. Então nós precisamos entender de que, como a Bíblia diz que existem povos, pessoas de todos os povos, línguas, tribos e nações diante do Cordeiro. E vejam, só ali nós já aprendemos que não são todos os povos, são pessoas de todos os povos, raças, tribos e nações. Como é que nós sabemos que terão salvos entre os incas, os astecas, por exemplo, povo que a gente só sabe que ele existiu depois que eles foram extintos, que a gente tem certeza que o evangelho não chegou até eles, e várias outras nações. Isso é assunto de Deus. Essas são as exceções ou as coisas extras. Mas o princípio básico é esse. Coloca o próximo slide, por favor. Deixa eu colocar aqui uns textos que mostram que Jesus morreu por aqueles que o Pai lhe deu. Vamos ler juntos esse texto? Vamos lá, se você conseguir enxergar aí. Está pequenininho, né? Mas vamos lá, o primeiro texto, João 6,37, lê comigo. Todo aquele que o Pai me dá. Percebam que Jesus começa a dar algumas instruções que não é que é contrário ao texto de João 3,16 que ele mesmo falou. É que complementa. Ele diz, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. O oposto também é verdadeiro, queridos. Aquele que o Pai não dá, não virá a Jesus. Ele não será salvo sozinho, porque ele quer ou porque ele não quer. Assim como que aquele que o Pai concede ao Filho, também será quebrantado pelo Espírito Santo. Mais cedo ou mais tarde, no tempo certo, ele será alcançado. Porque se Jesus morreu por ele, ele será salvo, sim. Ele será quebrado, ele será quebrantado. Vocês sabem que o princípio ou a metodologia da salvação pode se dar através de um argumento lógico, que você lê a palavra, entende a palavra, e você então se quebranta diante de Deus e cai diante de Deus. Mas há aquele também que continua com o coração duro e um dia não tem jeito. Um dia Deus quebra o coração dele. O segundo texto é o texto de João, capítulo 10, 14 e 15. Vamos ler? Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Isso, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Jesus sempre trata essa questão, gente, dessa forma. Jesus nunca coloca o universalismo, eu vou morrer por todo mundo, e quem quiser ser salvo que creia. Não é assim. Jesus não dá a entender essa ideia, mesmo porque ele fala das suas ovelhas. Eu conheço, no texto de João, capítulo 10, ele é até mais claro. Ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço. Jesus diz, no mesmo texto de João, capítulo 10, falando ali para os fariseus, Jesus diz assim, vocês não creem porque vocês não são das minhas ovelhas. Observe, Jesus não diz, vocês não são minhas ovelhas porque vocês não creem. Se vocês crescem, vocês seriam minhas ovelhas. Não, Jesus inverte, ele diz, vocês não creem porque vocês não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas conhecem a mim e eu conheço a elas. O terceiro texto, Efésios 5, 25, vamos ler? Como também Cristo amou a igreja. Espera aí, mas ele não se entregou, não foi pelo mundo todo? É aí que eu falo para você que nós precisamos juntar esses textos todos para ter o entendimento correto da Bíblia. E de fato o que Jesus fez. Jesus
Ele amou a igreja e se entregou foi pela igreja, não foi pelo mundo todo. Lembra-se de Romanos capítulo 1, que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Um texto pesadíssimo. Nós estudamos Romanos, aprendemos isso, de que a ira de Deus faz parte do Evangelho e do amor de Deus. Nós aprendemos em Apocalipse do mesmo jeito, que no final da história, Deus iria aplicar a sua ira sobre toda a humanidade e sobre toda a criação para restaurar aqueles e a parte da criação que lhe competia fazer isso, a quem quer fazer. Então não é uma questão de que você vai pegar João 3,16 e dizer, está aqui, está claro. Não está claro, porque existem outros textos que dão a entender outras situações. E por último, o texto de João 17, 9, a oração sacerdotal de Jesus. Vamos ler? É por eles que eu rogo. Eita, quase que não saiu, hein? É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Jesus é claro, ele não intercede pelo mundo, mas ele que amou o mundo, porque é que agora não está orando pelo mundo. Quando nós pensamos nessa questão, desse dilema entre por quem Jesus morreu e quem será salvo, nós precisamos juntar todas as peças. Tem gente que não gosta, já vi vários pregadores falando que esse negócio de predestinação é a coisa errada, é coisa que não sei o que lá. Mas nós não temos como fugir desse assunto. Está lá, eu não tenho como rasgar a minha Bíblia, lá em Efésios capítulo 1 e vários outros textos que dão a entender a predestinação, como o texto de Atos, quando diz que creram todos os que foram destinados à vida eterna. Tem vários textos, gente, que não tem como apagar. Estão lá. Nós temos que achar um jeito de compreender, por mais que possa ser uma doutrina difícil para nós. Porque isso faz com que nós tenhamos uma saúde espiritual. Nós temos um equilíbrio naquilo que nós aprendemos na Bíblia. E nesse caso, esses textos e vários outros, não temos tempo de ler outros, mas é essa a ideia. Só para você ter uma ideia, Deus amou o mundo quando resolveu destruir o mundo, na época de Noé. A ação de Deus contra a humanidade foi um ato de justiça de Deus e de amor de Deus, porque Deus salvou o mundo. Nós estamos aqui. Mas Deus salvou todo mundo daquela época? Não, só Noé e a sua família. Deus amou o mundo. Deus salvou o mundo. E por isso nós estamos aqui. Mas as pessoas que viviam naquela época foram condenadas por Deus. Só Noé. Nós precisamos entender de que nessa questão nós temos uma ideia de que o sacrifício de Jesus não é apenas para mostrar uma intenção de Deus com relação àqueles por quem Jesus morreu. Não. Houve de fato uma ação de Deus, Ele planejou, Ele executou e faz acontecer a nossa salvação. Nós temos que entender isso, sabe por quê, queridos? Porque senão o nosso coração vai ser tentado a achar que nós somos os responsáveis por essa ação. Não, eu estou salvo porque eu criei e entreguei minha vida a Jesus. O meu vizinho não é salvo só porque ele não creu. Quando eu falo assim, eu estou jogando o mérito da salvação para cima de mim. Porque eu que criei, eu que fiz, eu que vou para a igreja, eu que sou dizimista, eu que faço caridade, eu que faço isso, eu que faço aquilo.
E quando nós pensamos assim, Jesus morreu na cruz para que fosse possível aqueles que querem ser salvos, creem serem salvos. Eu estou tirando o mérito de Deus nessa história. Porque, na realidade, pelo que a Bíblia ensina, todo mérito, toda honra, toda glória pela nossa salvação pertence a Deus. Nós estávamos mortos. É por isso que eu disse, seria absurdo se o médico chegasse no necrotério para aqueles corpos que estavam lá e oferecer um remédio para curar. Acabou, passou da hora, já morreu todo mundo. Não tem mais ninguém vivo ali para receber o remédio, para aceitar o remédio ou não. Ou alguma ação acontece para que aquele morto seja ressuscitado, ou não serão ressuscitados pela vontade deles. Ou Deus quebra o coração do pecador, ou o pecador não será quebrantado, gente. Essa é uma ação do Espírito Santo. Convencer o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Até o termo, quando a gente usa assim, gente, eu me converti em 1900 e lá vai pedrada. É uma terminologia que a gente usa, uma forma popular de falar do assunto, mas não é bem a verdade, porque eu não me converti. O Espírito Santo que me converteu, Ele é que mostrou algumas coisas na minha vida, usou uma série de situações para que eu pudesse entender o amor de Deus. Ele é que mandou alguém para pregar a palavra para mim, para que eu entenda isso, e isso já foi ação do Espírito Santo desde os primeiros instantes. Quando você faz uma EBF aqui na igreja e vem uma criança aqui de 6, 7 anos, essa criança pode depois ser tirada da igreja, ela pode se desviar, pode ser um traficante, pode ser um elemento da pior categoria na sociedade, mas a semente que você lançou está lá. E se um dia essa pessoa se converter, é porque o Espírito Santo usou essa semente e ela germinou. E o Espírito Santo falou, e o Espírito Santo convenceu. Senão não será salvo. Quando se fala de expiação limitada, é a ideia que a Bíblia nos dá, irmãos, de que Jesus não morreu por todo e qualquer pessoa da face da terra. Jesus morreu por aqueles que o Pai lhe deu. Porque é absurda a ideia de que Jesus não ia não cumprir a tarefa de salvar, porque a pessoa não creu. Já ouvi isso 300 vezes no rádio. O camarada fala lá, porque meu irmão, se você não vier na campanha, se você não vier, Deus não pode fazer nada. Deus fica de mãos atadas se você não crer, se você... E aí a gente fica pensando, como é que se fala um absurdo desse, de que a vontade do homem ata as mãos de Deus? Que Deus soberano é esse? Tem-se um entendimento desse quando, de fato, você pega os versículos e trata eles de forma isolada. Aqui está valendo esse versículo, aqui está valendo esse. Mas e quando um fala exatamente, aparentemente, o oposto do que o outro? Você precisa entender a ambos. Você precisa entender a história toda, senão você vai falar esse absurdo. Porque se você não quiser, você deixa Deus de mãos atadas. E o nosso Deus é soberano, Ele quebra o coração de quem Ele quer. Ele move a história das nações. Daí nós aprendemos que Jesus é um Salvador infalível. Jesus garante de que aqueles que o Pai lhe deu serão salvos. João 10 é claro quanto a isso. E nós precisamos entender isso, irmãos, porque quando a gente olha alguns textos do Velho Testamento, eu vou citar só um. Isaías capítulo 53, um texto clássico que nós conhecemos, que fala sobre o servo sofredor, né? Que ele é desprezado, mas rejeitado entre os homens, etc. Quando chega lá no finalzinho, ele diz assim, versículo 10, todavia, ao Senhor, Yahvé, está lá em letra maiúscula, a Deus agradou moê-lo, fazendo enfermar.
Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo com seu conhecimento, justificará a muitos, não todos, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Jesus não levou a iniquidade de todos os seres humanos sobre si. Se ele tivesse feito isso, aí sim seria universalismo. Todos os seres humanos estariam salvos. Você não precisaria nem de comunicar nada, de pregar evangelho, nem nada. Cada pessoa podia viver do jeito que quisesse, porque Jesus morreu por ele, está salvo. Simples assim. Mas não é isso que a palavra ensina. A palavra ensina que Jesus morreu pelos seus. E depois o texto de Isaías, a profecia vai dizer isso: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Porque ele fará tudo aquilo que foi designado fazer. Ele é um Salvador que fez uma missão cumprida, vamos assim dizer, porque ele cumpriu a sua missão de salvar aqueles que o Pai lhe deu. Não toda a humanidade, toda e qualquer pessoa do mundo. Porquanto nós sabemos daqueles que estão condenados, porquanto a Bíblia fala sobre isso. Mas aqueles que estão em Cristo são aqueles por quem Jesus morreu. E Paulo diz em Romanos 8, de que não há condenação para aqueles que já foram justificados pela morte e ressurreição de Jesus. Eu sei, amados, que existem muitas dúvidas, porque, de fato, esse é um assunto que, às vezes, nós temos essa dificuldade de entender, porquanto nós estamos acostumados e nós olhamos todas as coisas de saber, mas o que eu tenho que fazer, pastor? As pessoas sempre perguntam isso. Nós acostumamos com isso. Quando você vai viajar e chega na rodoviária ou no aeroporto, tem lá umas banquinhas com as malas novinhas, e a pessoa fala assim: você já pegou o seu brinde? Você fala: pô, brinde? Quem não quer? Mas por que a maioria das pessoas passam de largo? Por que nem todo mundo vai lá buscar o brinde, gente? Porque ela sabe que é uma armadilha. Nós somos cismados quando tem alguma coisa de graça. Não é? A gente fica, isso é algum golpe, né? E de fato, quando você chega lá, é só mostrar o seu cartão de crédito. Fala, mas espera aí, que história é essa? Né? De cartão de crédito, não é um brinde, né? Nós estamos desconfiados. Então, quando se fala de que a nossa salvação, ela é pela graça, que Deus é que faz tudo, nós ficamos, mas peraí, eu tenho que fazer alguma coisa aí. Como é que você salva sem fazer nada? Ah, não, você tem que crer. Não, então alguma coisa eu tenho que fazer, eu tenho que crer. Mas a Bíblia vai dizer que eu estou morto em meus delitos e pecados. Aí a Bíblia vai dizer que o meu coração ele é inclinado para o mal. Se não houver uma injeção da graça de Deus na minha vida, eu não vou conseguir nem crer, queridos. Porquanto é o Espírito Santo que converte o pecador, não é o próprio pecador que se converte. Não é o pregador que converte o pecador e nem o pecador que converte a si mesmo, mas é o Espírito Santo que usa o pregador para convencer o coração do pecador, quebrantar o coração do pecador e fazer com que ele se debruce, se ajoelhe diante da soberania de Deus. É por isso que eu disse para vocês que nós precisamos conhecer a Deus para adorar a Deus. Porque senão os nossos cânticos, por exemplo, eles serão cânticos que vão nos exaltar, que vão dizer que eu sou uma pessoa especial, que vão dizer que eu sou isso, que eu sou aquilo, quando na verdade os nossos cânticos precisam reconhecer que nós somos miseráveis pecadores alcançados pela graça de Deus, que ao Senhor pertence a salvação e que toda a honra e toda a glória da minha salvação está
derramada, debruçada, depositada sobre Deus e não sobre mim. Porque, cara, mas você não é uma pessoa boa, você não tem um mérito. Não é isso que eu estou dizendo. De fato, há um processo de santificação que é posterior à conversão, no qual eu participo. Nós precisamos sim nos esforçar para desenvolver os exercícios espirituais, para estudar a palavra, para servir a Deus, para pregar o Evangelho, para desenvolver o nosso ministério, o nosso dom no corpo de Cristo, mas isso não provoca a nossa salvação, isso é resultado da nossa salvação, não é a causa da nossa salvação é a morte de Jesus na cruz, e esse Salvador, ele morreu não por 100% das pessoas que habitam sobre a face da terra. 100% das pessoas que habitam na face da terra são pecadores rebeldes contra Deus. E começou lá no Éden com o nosso representante que falhou. Todos pecaram, e ali o todos é incluso mesmo, totalmente todos. E carecem da glória de Deus. Mas aprove a Deus salvar alguns. E Jesus morreu por esses que serão salvos, não por todos. Porque a ideia de que Jesus morreu só para tornar possível quem quer ser salvo, crer e ser salvo, ela é absurda. Vou até levantar uma hipótese absurda, mas não infundada, pensando nesse princípio. Tá bom, se Jesus simplesmente morreu para que aquele que crê possa ser salvo, e quem resolve é o homem, e se 100% das pessoas resolverem não crer? Se ninguém crer para ser salvo, será que seria uma situação absurda assim, talvez, de Jesus falar para o pai, falou, pai, eu fiz o que tinha que fazer, mas ninguém quis, então está todo mundo no inferno, porque ninguém quis, então foi em vão, morri à toa, tem nem um salvinho, porque ninguém quis. Não, irmãos, não é isso, não é isso. A totalidade do ensino da palavra é de que, de fato, Deus, ele planejou e ele executa a salvação. Talvez diga, pastor, então não depende da pessoa crer. Então, por que está escrito lá, quem crer será salvo? Por que está escrito lá, Deus amou o mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna? Porque o princípio que Deus traz na palavra toda é que só vão crer aqueles que o Espírito Santo tocar no coração. Eu sei que quando eu falo isso, alguns irmãos já ficam assim, então, esse negócio, mas é assim que nós vemos a totalidade do ensino da palavra, minha gente. Se nós caminharmos na direção de pegar um versículo para justificar esse ponto aqui, outro para justificar esse ponto aqui, nós começaremos a recortar a Bíblia para que ela atenda aquilo que eu quero. Eu vou pegar uns versículos para acudir aquilo que eu penso aqui, outros versículos para acudir aquilo que eu penso aqui, e aí a gente vai fazer aquilo que Paulo fala a Timóteo, né? Que as pessoas nos últimos tempos procuraram mestres que falam o que eles querem ouvir. Tem, irmão Pedro, lá em Timóteo, né? Coceiras nos ouvidos, né? Procurar mestres que falam o que querem ouvir. Eu não concordo com esse negócio aqui, então eu vou concordar de cá e vou procurar alguns textos bíblicos para eu enfiar aqui e pronto, está aqui. Mas não é assim. Nós não podemos fazer isso. Nós precisamos estudar a palavra e crer no que a palavra nos ensina, não é usar a palavra para justificar aquilo que eu quero crer. E quando nós pensamos nessa ideia da expiação limitada, gente, é essa ideia que Jesus traz de que ele, de fato, morreu pelos seus, por aqueles que o Pai lhe deu. Há uma outra lição lá na frente, nós não vamos entrar nela, né? Quando fala acerca da predestinação, quando fala acerca daqueles que
serão aqueles que serão perdidos. Será que Deus não gosta deles? Será que Deus não pensa neles? Né? Para que Deus, então, criou o inferno, né, e tal? Mas deixe isso mais para frente. Eu quero que você entenda hoje, o nosso assunto hoje é esse. Jesus morreu por nós. Quando nós falamos nós, e até é bom a gente lembrar disso, porque tem um texto aqui, 1 João mesmo, que a gente precisa entender que algumas pessoas ficam meio conturbadas com isso. 1 João capítulo 2, ele diz assim, versículo 1: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, nós temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Aí o verso 2. Ele é a propiciação, o pagamento, o que faz Deus ser favorável a nós, propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ah, aí pastor, está escrito aí, ó, é pelos do mundo inteiro. Não, queridos, não é assim. E vou lhe explicar por que não é uma interpretação ao pé da letra desse jeito. Ela está pelo do mundo inteiro, pronto, etc. O que João está mostrando é que o sacrifício de Cristo, ele é suficiente para salvar todas as pessoas de todos os tempos que viveram sobre a face da terra. Ele é tão poderoso, ele é tão caro, que seria suficiente. Mas percebam que o próprio João faz uma separação. Ele é a propiciação pelos nossos pecados e pelos do mundo inteiro. Aqui ele já separa nós do mundo inteiro. No próprio versículo ele já mostra que há essa separação entre aqueles que são de Deus e aqueles que são do mundo. E aí você sabe que existem trocentos outros versículos mostrando esse contraste entre o povo de Deus e o mundo. Tanto é que aqui mesmo em João, na primeira epístola de João, o próprio João mostra isso: amados, não amemos o mundo, nem as coisas que há no mundo. Poxa, mas se Deus amou o mundo, lá de João 3,16, por que agora nós não podemos amar o mundo? Não ameis o mundo, se Deus amou o mundo. É preciso que nós tenhamos essa ideia na nossa mente, no nosso coração. Você não pode pegar a palavra mundo na Bíblia, nesses versículos todos, e incluir todo mundo, toda e qualquer pessoa. É aquilo que eu disse para vocês. Deus salvou o mundo na época de Noé. Por isso nós estamos aqui. Mas todas as pessoas que viveram na época de Noé foram condenadas e morreram. Mas Deus salvou o mundo através de Noé. Daí, quando nós entendemos aquilo que Jesus colocou nessas questões entre ou ele morreu por todo mundo, ou ele morreu pelos seus, o próprio Jesus mostra de forma clara que ele morreu pelos seus. Ele se entregou pela igreja, o povo de Deus. Ele morreu por as ovelhas que Jesus lhe deu. Jesus não morreu por toda e qualquer pessoa, porque se ele tivesse sido feito isso, ele seria um salvador fracassado. Ele teria derramado sangue em vão por pessoas que não o aceitaram. Mas não é assim que a palavra de Deus ensina. Jesus morreu por aqueles que o Pai lhe deu. Ele entregou a vida pela igreja. O sacrifício de Jesus, ele é suficiente para pagar pelos pecados de todo mundo, todas as pessoas do mundo. Mas ele é eficiente para salvar aqueles por quem ele morreu. E esses serão salvos. Aí vem o chamado irresistível e a graça. Esqueci aqui. Por quê, queridos? Porquanto aqueles por quem Jesus morreu serão salvos, porque o próprio Deus, através do Espírito Santo, providenciará isso. E dessa forma que nós olhamos
o ensino total da Escritura. Alguém pediu a palavra aí? Não? Alguém falando? Então, nesse sentido, quando eu penso assim, e eu olho para a minha vida, aí vem aquela questão da gratidão que nós precisamos ter, que é a ideia de um amor que conhece os seus amados. O sacrifício de Jesus não foi um negócio subjetivo, impessoal, que ele morreu, quem quiser que seja salvo, que seja, quem não quiser que se lasque, né? Não é assim. Porque quando Jesus morreu pela igreja, quando Jesus morreu por aquele que os pais lhe deu, eles são conhecidos. Jesus morreu por mim, gente, e ele fez isso com amor por mim, não foi por um mundo inteiro. Ele morreu no meu lugar, foi por mim, porque ele me amou, porque o Pai me deu para ele. E o Espírito Santo depois aplicou essa salvação, esse amor na minha vida. Eu fui convertido um dia, o Espírito Santo quebrantou meu coração, ele mostrou os meus pecados, ele mostrou a minha rebeldia. O Espírito Santo me mostrou que eu não podia viver longe de Deus, porque eu fui comprado por um alto preço. Eu não estou mais dono da minha vida. Eu preciso olhar dessa forma, porque foi assim que aconteceu. O Salvador que morreu na cruz, ele não fez um ato subjetivo, sem conhecer ninguém, dizer quem quiser crer que seja salvo. Não, não, de jeito nenhum. Ele morreu pelo Pedro Dias, porque ele ama o Pedro Dias. É o amado, é conhecido, não é um trem assim, impessoal. Jesus é o Salvador que ama aqueles por quem ele morreu, a quem ele salvou. E essa visão de que Jesus teve esse amor especial por aqueles por quem ele morreu, é que corrige a minha fé, é que corrige a minha percepção de quem eu sou, inclusive. É que vai me mostrar de que eu não posso ser do mundo, porque ele me tirou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor. Não é porque só porque eu criei, portanto, agora e tal, eu pulei de um lado para o outro. Não, foi uma ação mesmo de Deus que fez isso, ele nos resgatou. Eu não saí do império das trevas porque eu lutei contra o império das trevas e fugi do império das trevas, de onde eu era escravo. Não foi assim. Eu não daria conta de me libertar, eu tive que ter uma ação de um general que foi lá e me arrancou do império das trevas, ele me resgatou, ele me libertou, e ele me transportou para o reino do Filho do seu amor. Essa é a ideia bíblica. Essa é a ideia que nós olhamos no total da palavra, daquilo que, de fato, Jesus fez por nós. Por isso que eu falo para os irmãos que nós precisamos estudar teologia, não é simplesmente para ter conhecimento bíblico, não é simplesmente para ficar brigando no Facebook, nas redes sociais, com outras pessoas que pensam diferente. Não. Nós precisamos estudar teologia para que a nossa fé seja uma fé sadia, para que a nossa adoração seja correta, porque é diferente. Quando eu tenho essa percepção de o que Jesus fez por mim, de que eu fui alvo do amor de Deus antes da fundação do mundo, como Efésios explica, de que tudo aquilo que aconteceu no Velho Testamento foi o plano de salvação que Deus foi executando até chegar em Jesus, de que Jesus morreu na cruz não é porque ele ama um monte de gente, mas é porque ele ama a mim, Saulo. Então, quando eu for cantar aqui, quando eu for adorar a Deus, eu vou ter uma nova visão da minha adoração. Aí eu vou dizer, vou pegar um canto dos mais antigos. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. Aí eu vou falar isso com mais propriedade,
Porque eu sei o que eu estou cantando. Eu sei o que eu estou falando, porque eu conheço meu Deus, eu sei o que Jesus fez por mim. Independentemente de qualquer outra situação, um correto entendimento da obra de salvação de Jesus faz com que eu adore a Deus de forma mais legítima. Mas mais do que isso, como é, queridos, tendo conhecimento disso, como é que eu vou fazer coisas que ofendem a santidade de Deus depois de tudo que Deus fez por mim? Isso me leva a ter santidade, irmãos. Isso me leva a ter uma vida de acordo com o que Deus estabeleceu para mim. Porque eu sei que eu não estou nessa porque eu quis estar aqui. Eu sou membro da igreja porque eu aceitei a Jesus. E, portanto, não, queridos. Estou aqui porque Deus me resgatou, porque Ele me salvou, porque Ele pagou o preço que precisava pagar. É por essa razão que eu sou grato a Deus, e por essa gratidão eu procuro viver nos caminhos de Deus. Pecamos, sim, mas nós, quando pecamos, isso nos ajuda a entender, Senhor, como que eu pude fazer um negócio desse? Mesmo tendo conhecimento do que Jesus fez por mim na cruz, mesmo tendo conhecimento de todo o plano, ainda assim eu cometi esse pecado, e isso me traz quebrantamento. Isso me ajuda na santificação. Mas se eu tenho um entendimento errado, se eu acho que eu é que me salvei, se eu acho que eu é que sou crente porque eu fui uma pessoa que reagiu à graça de Deus e tomei a iniciativa, vai ficar mais fácil de eu desistir também. Porque do jeito que eu entrei, eu posso sair. Mas isso não corresponde à realidade. Porque se você é salvo, você está salvo. Não tem outra alternativa, porque se Jesus pagou pela sua dívida lá na cruz, ela está paga, meu querido. São coisas, o sacrifício de Jesus foi um ato específico, com a finalidade específica, que foi pagar pelos pecados daqueles por quem Jesus morreu, não por de todas as pessoas da humanidade. Por isso que eu falo que Jesus é um Salvador vitorioso. Nenhuma gota do sangue de Jesus caiu na poeira ali perto da cruz em vão. Todos aqueles por quem Jesus morreu serão salvos. E quem vai providenciar isso é o Espírito Santo, que tem esse ministério. É o próprio Deus que faz executar a salvação. Fala, pastor, Deus não é injusto com os outros, porque se é assim do jeito que o senhor está falando, então, e as pessoas que estão lá e o Espírito Santo não vai converter eles? Não adianta nem eu pregar, então, já que é assim, calma. Esse é um assunto que nós vamos estudar no próximo domingo, quando a lição vai falar sobre os que não foram eleitos, como que é a situação deles. Mas por enquanto eu quero que você guarde isso. Jesus morreu por você na cruz. Aí você fala, então não posso falar isso para todo mundo, pastor? Porque se Jesus morreu só, como é que eu vou chegar diante das pessoas que não creem e vou falar que Jesus morreu na cruz por eles? Se Jesus não morreu por eles, você precisa pregar o Evangelho. Você precisa falar do que Jesus fez na cruz pelos seus. Talvez até a terminologia, Jesus morreu por você, talvez não, é uma terminologia errada, mas de certa forma ela pode ser usada no sentido de que só aqueles por quem Jesus morreu estarão entendendo isso. Mesmo que você fale para todo mundo, Jesus morreu por você, aqueles por quem Jesus não morreu vão debochar da sua cara, vão rir da sua cara. E aqueles por quem Jesus morreu no tempo certo, o Espírito Santo vai pegar essa palavra e vai quebrantar o coração dele com essa palavra. Assim como a palavra de que Jesus te ama. Deus te ama. Deus não ama o pecador, pelo contrário. A Bíblia diz que Deus odeia. A Bíblia diz que a ira de Deus se revela do céu contra essas pessoas.
A Bíblia diz que no final serão lançados no inferno. Você pode falar que Deus te ama, no sentido que você vai proclamar o amor de Deus. E aqueles que são de Deus, o Espírito Santo vai pegar essa palavra e aplicar no coração dessas pessoas. Então quero encerrar aqui a nossa aula mostrando isso. Não é uma doutrina para você ficar simplesmente debatendo com as pessoas. Se você tem dúvida, se você vê que tem alguma incongruência em alguns textos bíblicos, nós precisamos estudar isso. Nós precisamos analisar isso. Porque isso vai interferir na sua adoração, na sua santificação, na forma como você resiste às ciladas e tentações do mundo. E finalmente vai interferir na sua saúde espiritual e na sua forma de pregar o Evangelho. Nesse sentido, quando a gente olha esse amor de Jesus por cada pessoa por quem Ele morreu, a gente também tem essa gratidão. Eu falar, eu sou do meu amado e Ele é meu. Que o sacrifício de Jesus não foi uma coisa impessoal. Ele morreu por mim, eu tenho certeza absoluta. E é assim que a palavra ensina. Que Ele morreu por mim. Pensando em mim. Sabendo quem eu era. Não de forma subjetiva. Vamos ver, quem crê então vai ser meu. Não foi assim. Esse é um plano que Deus estabeleceu antes da fundação do mundo. Esse é um projeto que Deus estabeleceu e que culminou lá na cruz e que se refletiu no momento em que o Espírito Santo quebrantou o seu coração e te mostrou que você é pecador, mas que a graça de Deus te redime, te resgata, te salva. Aí sim, pensando dessa forma, tem certeza que na hora que os irmãos forem louvar a Deus aqui, nós vamos louvar com eles, você vai cantar de forma diferente. Porque você sabe que você está aqui, não é porque um dia Jesus morreu e deu possibilidade e você resolveu aceitar a Jesus e por isso você é salvo. Você vai entender que não foi assim. Você vai entender que de fato você foi salvo porque Deus quis te salvar e Ele promoveu isso. Isso vai melhorar, ampliar a sua gratidão a Deus. Isso vai te ajudar a crescer em santificação, porque o menor ato de pecado que você possa ter é uma ofensa grande contra o Deus que fez tudo que precisava ter feito para salvar você. E nesse sentido você terá uma nova visão de quem é Deus, de quem é você e quem é o seu Salvador gracioso. Alguma pergunta, comentário, dúvida? Dentro disso que nós vimos. O problema é que tem demais, né? Fala, Mirante. Sim, sim. Miralho está levantando uma questão muito importante que nós precisamos ter. Porque se eu sei o que Jesus fez por mim, se eu sei essa história toda, que Jesus morreu por mim, eu sei que existem outras pessoas por quem Jesus morreu que não sabem disso, que estão vivendo no pecado, na angústia, estão vivendo longe de Deus. Como é que eu vou ficar calado? Como é que eu não vou compartilhar isso com as pessoas por quem Jesus morreu? E o fato da gente não saber por quem Jesus morreu é que nos leva a falar para todo mundo. É por isso que a ordem bíblica, a ordem de Jesus, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. É por isso que nós temos responsabilidade, irmãos, em falar para os nossos vizinhos, para os nossos parentes. É por isso que nós temos com a responsabilidade de sustentar os missionários que estão indo em países onde não há o testemunho do Evangelho por perto, para que eles proclamem isso lá também.
Essa é a razão pela qual a gente se envolve, sustenta e envia missionários, que a nossa irmã Luciene está lá no México e vários outros missionários em vários países do mundo proclamando o Evangelho. Como é que eu tomo conhecimento disso? Adoro a Deus aqui de forma abençoada e deixo outros por quem Jesus morreu vivendo no pecado, sem esperança. Mas eu não sei quem são, pastor, então fala para todo mundo. É simples assim. João lança semente em tudo quanto é lugar. Deixa que o Espírito Santo vai direcionar e vai converter as pessoas por quem Jesus morreu. Essa é a ideia da evangelização. Vamos orar? Aqueles que puderem, coloquem-se de pé para que nós possamos falar com o nosso Deus. Pai bondoso, nós queremos nos quebrantar diante do Senhor. Depois de estudarmos a Tua palavra, de entendermos o profundo amor que o Senhor tem por nós, a ponto de enviar Teu Filho para morrer na cruz em nosso lugar, nós queremos nos quebrantar diante do Senhor, derramar a nossa alma, a nossa gratidão, porque o Senhor nos amou. Sabemos que se o Senhor não tivesse nos amado primeiro, nós não poderemos amar uns aos outros. Sabemos que se o Senhor não tivesse elaborado e executado e fazendo cumprir o plano da nossa salvação, nós não seríamos salvos. Por isso queremos agradecer. Mas queremos também clamar pela Tua misericórdia sobre nós. Porque mesmo sabendo tudo isso, ainda assim, nós cometemos pecados, ainda assim somos desleixados com a nossa vida espiritual, com a nossa vida diante do Senhor. E queremos clamar pela Tua graça sobre nós. Ajuda-nos na nossa luta contra o pecado, a ter maior resistência. Ajuda-nos, ó Pai, a ter maior sensibilidade à Tua voz, quando somos tentados ou quando somos questionados, confrontados pela Tua palavra quanto ao nosso estilo de vida, para que nós possamos a cada dia viver de modo agradável ao Senhor. Conduz-nos, ó Pai, a cada um de nós, aos nossos respectivos lares debaixo da Tua proteção. E nos traga logo mais à noite para que possamos continuar adorando ao Senhor como igreja, como povo do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, amados. Até às 18 horas.